Mais uma vez quero transmitir o meu abraço a todos aqueles que nos assistem através deste canal, que tem servido para o compartilhar da Palavra de Deus com aqueles que estão recolhidos nos seus lares nesses dias de pandemia. E segundo o calendário cristão, hoje é o dia da ressurreição de Cristo. E eu não gostaria de deixar passar em branco essa data tão importante para o cristianismo histórico, sem compartilhar com os irmãos algumas lições preciosas que nós temos desse fato que é tão extraordinariamente registrado nas Escrituras, particularmente nos Evangelhos, para que a fé professada por todos aqueles que são cristãos tenha o seu fundamento estabelecido nesse fato grandioso da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Eu quero usar o texto de Mateus, capítulo 28, do verso 1 até o verso 10, que diz assim: no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Meus queridos irmãos, é impossível, usando a célebre expressão do grande pregador galês, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele frequentemente usava esse tipo de colocação para acentuar a importância de determinadas questões relacionadas com a fé cristã. É impossível exagerar a importância da ressurreição. Isso se você analisar o fato através de vários pontos de vista. Olhando o aspecto literário, o fato é narrado pelos 4 evangelistas, dada a sua importância. E aqueles que estudam os evangelhos chegam à conclusão de que pouquíssimos fatos relacionados com o ministério terreno de Cristo são narrados pelos 4 evangelistas. Por exemplo, você tem a multiplicação dos pães, sendo um desses fatos a primeira, e aqui você tem
a ressurreição de Cristo também sendo um outro fato que nenhum dos 4 evangelistas deixa escapar no seu registro. E nós podemos dizer que esse é o fato saliente e que culmina toda a grande obra da salvação realizada pelo nosso Mestre. Mas talvez você pergunte, mas dentre os milagres realizados por Jesus na coleção evangélica, a ressurreição de Lázaro não é o maior de todos os portentos? É verdade, mas a ressurreição de Lázaro é um mero trailer daquilo que Jesus iria realizar posteriormente, envolvendo a sua própria pessoa ao ressuscitar dentre os mortos. Do ponto de vista filosófico, você vai observar que o fato da ressurreição de Jesus vai distinguir o cristianismo de todas as demais religiões. É bem verdade que nenhum ser humano presenciou a ressurreição de Cristo, a sua saída da tumba, a sua volta à vida depois daqueles 3 dias de sepultamento. Mas os fatos relacionados com a ressurreição de Cristo são tão incontestáveis que todas as análises dos mais acirrados inimigos da fé cristã não conseguiram colocar por terra esse pilar do cristianismo. E a ressurreição de Jesus vai se tornar o ponto distintivo que vai demonstrar a singularidade do cristianismo, porque nós não temos, ao longo da história, nenhuma religião do mundo que tenha como fato distintivo o seu fundador tendo ressuscitado dentre os mortos. Só o cristianismo tem essa singularidade. Do ponto de vista teológico, a ressurreição de Jesus é a confirmação da aceitação do Pai em relação à obra da redenção realizada pelo próprio Senhor Jesus. É o mais poderoso sinal de aprovação por parte de Deus Pai do sacrifício realizado pelo seu Filho unigênito. O Salmo 16, o verso 10, que é um salmo messiânico, diz o seguinte: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E esse anúncio, desde o Velho Testamento, de que Jesus seria contemplado com a ressurreição dentre os mortos, esse texto vai ser citado pelo próprio apóstolo Pedro no seu grande sermão por ocasião do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, verso 27. Portanto, a ressurreição de Jesus é a mais poderosa fonte de esperança dentro da perspectiva cristã, porque a ressurreição de Jesus confirma que os nossos pecados foram perdoados, porque o próprio Deus Pai aceitou o sacrifício realizado pelo Filho. É também a solene demonstração de que há a possibilidade da vitória sobre a morte, porque nós podemos nos tornar fiadores da vitória de Cristo se depositarmos nele toda a nossa confiança, a nossa fé. E também é a garantia que nós temos a respeito das bem-aventuranças do porvir, que foram prometidas pelo próprio Senhor Jesus. E do ponto de vista prático, aqui nós temos uma ironia, porque a ressurreição de Jesus é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores escândalos do cristianismo. Não é fácil para os incrédulos, para os céticos de todos os séculos, não foi fácil para eles engolir
essa espinha. E a gente pode dizer que ao longo da história muitos ficaram engasgados com a ressurreição de Cristo sem conseguirem digerir esse estrondoso milagre dentro da história da fé cristã. Mas o que é irônico, né, nessa questão toda é que muitos céticos, adversários ferrenhos do cristianismo, se converteram justamente quando se dedicaram a investigar a veracidade da ressurreição do nosso Mestre. E ao procederem a essa investigação, a cada passo que davam, ficavam numa posição mais difícil de ser sustentada e por fim tiveram que se render e entregar a própria vida àquele que é o Salvador dos pecadores. Eu poderia dar inúmeras ilustrações disso, mas basta mencionar o nome de Josh McDowell, um dos maiores apologistas da fé cristã no século XX, e ele justamente se converteu quando na sua incredulidade resolveu desafiar o cristianismo ao investigar a ressurreição de Cristo para tentar provar de que o fato verdadeiramente não aconteceu. Quais as lições que nós podemos tirar desse texto tão precioso, dessa história tão retumbante, que é um dos mais preciosos ornamentos da nossa fé? Nós podemos dizer que a ressurreição de Cristo é uma das mais extraordinárias histórias que exaltam a soberania de Deus, porque humilha proveitosamente os incrédulos no seu ceticismo. A ressurreição, conforme o relato das Escrituras, ela humilha vergonhosamente os inimigos da fé. Poucos fatos nas Escrituras fazem com que os ímpios sejam colocados numa situação tão ridícula por causa da sua incredulidade como a ressurreição. Talvez você pense no dilúvio. O dilúvio foi muito humilhante para os incrédulos que zombavam de Noé. Também o desastre de Sodoma e Gomorra foi terrivelmente triste para aqueles que ousaram desobedecer os padrões da revelação divina. Talvez você lembre de Elias no Monte Carmelo, naqueles dias difíceis, quando Acabe e Jezabel dominavam o reino de Judá e de Israel, eram reis, Acabe era rei de Israel, e juntamente com a sua mulher, patrocinava as piores impiedades contra aqueles que professavam a fé no Deus único e verdadeiro, e eles foram terrivelmente humilhados com aquela manifestação grandiosa do poder de Deus no Monte Carmelo. Mas todos esses fatos juntos ficam longe, em termos de demonstração de poder, daquilo que você encontra na ressurreição de Cristo. Os adversários do nosso Mestre, eles loucamente imaginaram que poderiam barrar o avanço da verdade depois de todo o extraordinário ministério de Cristo durante a sua caminhada terrena. Pensavam que eles poderiam barrar o avanço do Evangelho, da fé cristã, do próprio cristianismo, querendo impedir que Jesus fosse ressuscitado dentre os mortos. A gente poderia ilustrar que tentar barrar o fato da ressurreição é como construir diques de areia numa praia diante de um mar revolto. E os evangelhos nos ensinam que os
inimigos da fé, eles temiam pela ressurreição. No capítulo anterior, no capítulo 27 de Mateus, justamente nos últimos versículos do capítulo, do versículo 62 até o versículo 66, você tem o registro do evangelista de todas as providências que os adversários da fé tomaram para tentar evitar, se possível fosse, que a ressurreição de Cristo acontecesse e o fato viesse a fomentar mais ainda a confiança daqueles que eram discípulos seus. Eles procuraram as autoridades civis que tanto odiavam os próprios líderes judaicos, procuraram os romanos para que pudessem tomar providências a fim de que o fato da ressurreição não viesse a acontecer. Eles lembraram das próprias palavras do Mestre, que lhes havia avisado que iria ressuscitar. Eles avaliaram com precisão o impacto que a ressurreição poderia causar naqueles dias em que a comunidade da fé estava começando. E eles tomaram providências concretas para que, se possível fosse, impedir que o milagre acontecesse. Eles mandaram colocar nada menos do que o selo do governador na pedra que selava a entrada do túmulo onde Jesus havia sido sepultado, e eles obrigaram os romanos a colocar uma escolta, um verdadeiro bope, para que essa escolta pudesse evitar que os discípulos supostamente roubassem o corpo e pudessem, através de uma manobra meramente carnal, dizer que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, todas essas providências nos mostram o quanto os adversários da fé, naquele momento dramático da história, tentaram impedir tolamente o avanço da verdade, como se isso fosse possível com as forças humanas. Mas outra coisa que o próprio texto de Mateus nos diz a respeito dos adversários da fé é que eles tentaram perverter. Como não conseguiram impedir o fato da ressurreição, eles tentaram perverter a história da ressurreição a fim de que o fato fosse desacreditado. Isso está logo no texto a seguir. No capítulo 28, no verso 11 ao verso 15, os adversários da fé elaboraram uma versão de que o corpo de Cristo havia sido roubado pelos discípulos. O que nós podemos deduzir de uma invenção dessa natureza, que é uma elaboração patética, porque na verdade com esse tipo de versão eles estavam, na expressão contemporânea, dando um tiro no próprio pé. As autoridades judaicas, com essa versão, e era uma versão mentirosa, uma fake news, naqueles dias, elas se colocavam numa posição de completamente desmoralizadas. Porque como nós podemos aceitar que autoridades religiosas possam se valer de uma mentira para tentar encobrir um fato que elas não querem admitir como tendo sido acontecido na história? Essas autoridades deveriam manter uma conduta moral verdadeiramente santa, mas não conseguiram fazer isso e elaboraram uma ficção para tentarem encobrir a verdade. Tentaram impedir a ressurreição e tentaram perverter o próprio fato da ressurreição, duas condutas vergonhosamente adotadas por aqueles que se colocaram na contramão da revelação divina
do Evangelho, da realização do plano de redenção no palco da história. E é muito interessante que na contramão dessas trapalhadas protagonizadas pelos adversários da fé, Deus vai colocando os seus selos de autenticação na ressurreição, para que tanto crentes quanto incrédulos possam perceber que as suas digitais estão por trás daquilo que está acontecendo. Não é sem razão que o texto de Mateus nos mostra um terremoto acontecendo por ocasião da ressurreição de Jesus. E a aparição de um anjo, uma figura celestial, para instruir aquelas mulheres que foram as primeiras que chegaram ao túmulo para presenciar o fato extraordinário produzido pela soberania de Deus para humilhar os incrédulos. Essa é a primeira lição que nos convém considerar. Mas tem uma segunda que eu gostaria de mencionar aqui, porque a ressurreição de Jesus não envolve apenas a demonstração da absoluta soberania de Deus contra aqueles que são adversários da fé. Mas a ressurreição de Jesus é uma das mais vigorosas demonstrações do poder de Deus sobre os poderes das trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que certamente, se pudessem, impediriam que Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que é inimaginável para nós, seres mortais, limitados, a compreender, a perceber em toda a sua dimensão a batalha espiritual que se travou nas regiões celestiais para que Cristo não ressuscitasse. Se fosse possível, o diabo, nosso adversário, aquele que é o arqui-inimigo de Cristo, se ele pudesse, ele impediria a concretização do fato. E teria muitas razões para fazê-lo. A primeira delas, a não ressurreição de Cristo colocaria em dúvidas a própria palavra de Jesus. Você já imaginou quanto isso seria comprometedor? Porque o próprio Mestre, por 3 vezes, segundo o registro dos evangelhos, anunciou o fato para os seus discípulos em ocasiões registradas aqui no livro de Mateus, em 3 capítulos, Jesus avisando os seus discípulos de que ele iria morrer, mas que eles não ficassem apreensivos, porque ele iria também ressuscitar. Você tem no capítulo 16 o primeiro anúncio, no capítulo 17 o segundo anúncio, e tem também no capítulo 20 o terceiro anúncio. E isso é tão significativo porque o Senhor Jesus foi conhecido durante todo o seu ministério terreno como sendo a própria personificação da verdade. Ele era a verdade encarnada. E como a promessa da sua ressurreição não iria ser cumprida, a sua palavra iria cair por terra, e os adversários da fé, os seus inimigos, sabiam muito bem disso. Eles estavam informados de que Jesus teria avisado a sua comunidade da fé que iria ressuscitar. No capítulo 27 de Mateus, no verso 63, você tem essa informação.
A não ressurreição de Cristo, essa é a segunda razão, levantaria suspeição sobre o poder de Deus. Porque nas Escrituras, o diabo é mencionado como aquele que tem poder sobre a morte. Hebreus capítulo 2, verso 14. E Paulo nos diz, no seu extraordinário capítulo sobre a ressurreição de Jesus, que você tem lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que o último inimigo a ser destruído seria a morte. Logo, o hino que Paulo recupera e registra nesse capítulo grandioso, 1 Coríntios 15, versos 54 e verso 55, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória. Esse hino verdadeiramente é verdadeiro porque se cumpriu mediante a manifestação do poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E essa é uma verdade tão retumbante que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versos 18 e 19, diz que Cristo ressuscitado foi anunciar a sua vitória no próprio inferno, quando o credo apostólico diz que ele desceu ao Hades para anunciar que estava vivo ao ser ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, a terceira razão, a não ressurreição de Cristo comprometeria a obra da salvação. E o diabo tinha todo o interesse em impedir a ressurreição de Cristo para comprometer, se possível fosse, a obra da salvação. Esse é o argumento arrasador de Paulo, no capítulo que eu já mencionei, de 1 Coríntios 15. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, ainda estamos debaixo dos nossos pecados. E é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé. Você tem no verso 17. Eu sintetizaria essa segunda lição da seguinte maneira: Cristo chamou a morte para um combate decisivo, desde que o pecado entrou no mundo, avisando para ela antecipadamente que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Essa talvez seja uma síntese daquilo que nós tentamos explorar aqui a respeito da ressurreição de Cristo como sendo uma das mais extraordinárias demonstrações do poder de Deus sobre as forças espirituais do mal. E a última lição que nós podemos aprender desse fato grandioso da fé cristã tem a ver com aqueles que são verdadeiros crentes. A ressurreição é um dos fatos mais extraordinários da história para reacender as esperanças daqueles que são verdadeiros crentes e que muitas vezes ao longo da história se mostram abatidos. E essa é uma lição muito preciosa para ser relembrada nesses dias. Só este fato seria suficiente para confirmar o brilho da majestade de Deus nessa história tão extraordinária. A morte de Cristo, que foi vivenciada pelos apóstolos, testemunhada por eles, foi a maior frustração que os homens já experimentaram em toda a história. Não existe nenhum fato desapontador experimentado por uma pessoa, ou por um grupo, ou por uma nação, ou pelo mundo inteiro, que chegue perto daquela dor experimentada pelos discípulos ao contemplarem a morte do Salvador na cruz do Calvário. Eles compreensivelmente
imaginaram que tudo estaria perdido. E aqui nós devemos ser condescendentes com os apóstolos, porque eles eram homens de carne e osso, e sem querer justificá-los, uma vez que no texto bíblico nós encontramos que eles foram gentilmente censurados pelo próprio Senhor Jesus por causa da incredulidade que manifestaram, mas nós podemos dizer que é perfeitamente compreensível o abatimento que eles experimentaram diante daquele fato tão doloroso de ver o próprio Salvador sendo crucificado naquele espetáculo, o maior espetáculo que a Terra já presenciou, realizado no Monte Calvário. Jesus não era um simples líder, ele era o Verbo da vida, o Senhor da glória, o Rei dos reis, aquele que era a própria personificação da bondade. Mas ao ressuscitar dentre os mortos, todo o abatimento que cercou, que atingiu aquela comunidade primitiva, todo o abatimento foi desfeito de uma forma maravilhosa. E um milagre mais surpreendente aconteceu. Aqueles que estavam profundamente tristes, desolados, desesperançados, sem ver qualquer luz no fim do túnel, eles encontraram razões e foram tomados por um entusiasmo tal que tiveram todas as suas esperanças reacendidas para continuarem caminhando e para que continuassem compartilhando a fé que uma vez haviam recebido da parte do próprio Mestre. A ressurreição de Jesus vai dar oportunidade para que o apóstolo Pedro seja restaurado, depois de toda aquela negação vergonhosa que ele demonstrou, sem a menor necessidade, diante de criados e diante de pessoas que o acusavam como sendo um daqueles que seguiam Jesus. Marcos, capítulo 16, verso 7, vai mostrar como Jesus vai restaurar Pedro, mandando um recado específico para ele. Aqui no texto de Mateus, nós vemos um anjo dizendo para as mulheres que deveriam se dirigir a Galileia, porque lá eles reencontrariam novamente o Salvador ressuscitado. É um aviso generalizado para todos os apóstolos. Mas em Marcos, capítulo 16, verso 7, tem um detalhe particular. Quando o próprio Mestre diz para que o aviso fosse dado especificamente para Pedro. Ao ter negado Jesus, ele não estava descartado, não estava fora do grupo. Jesus continuava contando com ele. Que coisa maravilhosa! Que detalhe extraordinário da graça de Jesus. A ressurreição vai arrebatar aqueles 2 discípulos completamente abatidos no caminho de Emaús, para que recuperassem toda a esperança perdida, depois de terem sido abatidos pela morte de Jesus no Calvário. No meio da noite, mesmo enfrentando todos os sobressaltos que a realidade os cercava, com a qual a realidade os cercava, eles voltaram justamente para encontrar novamente a igreja, a fim de darem testemunho de que tiveram um encontro maravilhoso, pessoal, extraordinário com aquele que havia ressuscitado dentre os mortos. Esse relato você tem no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. A ressurreição de Jesus vai corrigir a incredulidade de Tomé. Que relato encantador, quando um apóstolo do próprio Senhor Jesus diz que só vai acreditar que ele ressuscitou dentre os mortos
se ele colocar o dedo, se ele conseguir ver com seus próprios olhos que Jesus ressuscitou. E lá no capítulo 20 de João, do verso 26 até o verso de 29, o mestre, com toda a sua amabilidade, vai corrigir a incredulidade daquele discípulo seu, que foi chamado para ser apóstolo também. Irmãos, a ressurreição vai infundir naqueles homens simples, na maioria pescadores, a pretensão mais ousada que já foi agasalhada no coração de um homem ou de um grupo de homens, a pretensão de evangelizar o mundo, de levar a mensagem do Evangelho aos quatro cantos da terra. É muito interessante notar que no capítulo 21 de João, o evangelista registra que depois de todo o desencanto com a morte de Cristo, aqueles notáveis pescadores voltaram à sua atividade original, como se tudo estivesse perdido, como se o convite de Jesus para que eles fossem pescadores de homens tivesse sido revogado. Mas com a ressurreição, Jesus aparece para aqueles homens novamente na praia, come com eles e reacende nos seus corações, dizendo para eles que aquele convite que originalmente eles receberam para serem pescadores de homens, esse convite continuava de pé, porque aquele que havia morrido também havia ressuscitado dentre os mortos, estava vivo para continuar acompanhando-os e, mais do que isso, infundindo neles o poder necessário para que eles pudessem cumprir a missão para a qual eles tinham sido recrutados. Irmãos, que lição maravilhosa nós temos da ressurreição de Cristo, fazendo com que as esperanças sejam reacendidas nos corações daqueles que são verdadeiros crentes. Como nós precisamos de mensagens de esperança nesses dias tão travosos, tão difíceis, tão complicados. E eu queria fazer apenas 2 aplicações para nós nessa meditação. Talvez você conheça algum adversário da fé, alguém que talvez até alardeie que a sua crença é que Deus não existe. Talvez um ateu teórico, ou talvez um ateu prático, ou talvez alguém que desacredite da ressurreição de Jesus Cristo. Não esqueça, se você conhece alguém assim, de adverti-lo com essas verdades que nós comentamos aqui brevemente. E não apenas de adverti-lo, mas de desafiá-lo para que sincera e honestamente possa investigar esse fato tão distintivo, tão grandioso, tão emblemático da fé cristã, para que ele não corra o risco de, no final das contas, se não fizer essa investigação correta e sincera, para que ele não corra o risco, no final da sua vida, de ser zombado pela extraordinária mensagem do Evangelho que sustenta que Jesus Cristo morreu, mas que ele ressuscitou também dentre os mortos e virá ao encontro daqueles que creem no seu nome. Será uma vergonha terrível para aqueles que insistem em negar um fato extraordinariamente comprovado nas Escrituras e também sustentado na história por aqueles que professam a fé cristã. Se você já é um verdadeiro crente, a palavra para você hoje é: fique firme.
A vitória da morte neste mundo de hoje, né? Diante de toda essa realidade que nós temos visto da pandemia, matando muita gente, a vitória da morte é apenas aparente. O triunfo das trevas é passageiro. A sorte dos ímpios é ilusória. Aquele que ressuscitou, e é muito interessante nós notarmos a sequência dos fatos na história da fé cristã. Aquele que morreu, ressuscitou, se apresentou vivo para aqueles que criam no seu nome, foi assunto aos céus e cumpriu a sua promessa derramando o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes, para que a igreja pudesse proclamar o Evangelho com autoridade diante de todo mundo. E aquele que tem capacitado a igreja e guardado a igreja durante toda a história é aquele que prometeu voltar. E a nossa esperança é que você esteja entre aqueles que sinceramente aguardam a volta do nosso amorável Salvador, daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus lhe abençoe e aplique isso ao seu coração e que possa reacender toda a sua esperança na gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse que ia ressuscitar, ressuscitou. E aquele que disse que um dia vai voltar para levar a sua igreja para as bem-aventuranças eternas, não há de deixar cair por terra a sua palavra. Ele vai confirmar tudo aquilo que prometeu para a sua igreja. Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero pedir para você ligar para um irmão da igreja, para uma família, para procurar saber como o irmão está, como é que a família está, como uma demonstração de carinho, de atenção, de amor para com aqueles que fazem parte da comunidade da fé da qual você faz parte. Eu gostaria imensamente de lhe recomendar isso. Eu pessoalmente tenho feito com algumas pessoas e gostaria de pedir que você fizesse a mesma coisa, a fim de que, de uma forma bastante simples, nós pudéssemos manter contato uns com os outros e demonstrar a nossa preocupação com a situação daqueles que são nossos irmãos em Cristo. Eu gostaria também, novamente, de reiterar o meu incentivo para que você acesse os nossos canais que estão sendo utilizados nesses dias de distanciamento social para a nossa edificação. Visite o nosso Instagram, visite a página do nosso Facebook, visite o nosso canal no YouTube, visite também a página da nossa igreja, o nosso site. E naqueles canais onde há possibilidade de você interagir, deixe lá o seu incentivo, o seu ok, o seu like, o seu joinha, para que as pessoas que estão trabalhando nesses canais para nos edificar se sintam estimuladas e possam continuar com o seu serviço para a nossa edificação, pelo tempo que nós tivermos que passar de distanciamento social nesses dias de pandemia. Portanto, um grande abraço para você e que Deus lhe dê um restante de domingo debaixo da graça de Deus. Deus lhe abençoe. Amém.